que é importante vocês entenderem? Primeiro, antes de qualquer coisa, o teu cliente, ele vai chegar diante de você com um problema. E aqui vem, lembram da pergunta que eu fiz para vocês no início da nossa aula aqui? Quem chegou depois, aproveita agora, porque é rápido pensar isso. Eu perguntei para vocês sobre o que vocês compraram nos últimos dias. Lembram disso? Então, o que vocês compraram? Ou foi para realizar um desejo de vocês, ou foi para resolver um problema que vocês tinham. E vocês compraram algo para resolver esse problema. Só tem essas duas funções. As pessoas só compram qualquer coisa com um desses objetivos. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês compraram, o que vocês lembraram aí que compraram, está encaixado ou não em uma dessas duas categorias que eu mencionei para vocês? Ou resolveu um problema, ou realizou um desejo de vocês. Tem alguém que o que pensou está em outra categoria que não em uma dessas duas? Verdade ou mentira? Eu comprei um chuveiro ontem porque quer tomar banho, né? Comprou um chuveiro porque o teu estava quebrado, porque você queria comprar um melhor. O que te levou a comprar? Que queria um banho mais quente. Resolveu um problema e provavelmente realizou um desejo também. Né? O banho não estava tão quente e queria e provavelmente um desejo, né, de ter um chuveiro mais quentinho, mais aquecidinho aí para um banho mais prazeroso, mais gostoso. Ô, Rosa. Ô, Rosa. Oi, Lídia. O meu, no caso, eu só gastei dinheiro para pagar a conta. Foi problema e solução, né? E fiquei frustrada. Total. Então, lembrei que você falou. Fui no mercado, aí fui pegar naquilo que eu queria. No final, fui obrigada a mexer na minha reserva financeira para completar, para poder pagar a compra. Saí revoltada. A minha masoquista ficou na dor. Fiquei frustrada, com raiva. Olha aí. Então, mas ainda que seja para pagar uma conta, paguei uma conta de água, uma conta de energia, se a gente precisa do serviço. Então, eu não posso ficar sem energia, eu estou me antecipando para não ter um problema, porque alguém já passou pela experiência de receber a companhia de energia elétrica em casa para cortar a conta de energia. Eu nunca vivi em casa, mas nos meus momentos de dificuldade nas minhas empresas, eu vivi isso nas minhas empresas. De estar com um aluno com o secador ligado na sala e chegar a Coelba lá e eu ter que molhar a mão do cara que ia executar o corte para não cortar a energia. O famoso jeitinho brasileiro. Entendeu? Então, tudo que nós... Alguém falou? Não, atenção. Ah, tá. Então, tudo que vocês precisam entender que o cliente de vocês ele vai chegar para vocês com um problema. E o que vocês precisam para vender para esse cliente? Ter uma solução. Ele tem uma dor, ele tem um problema porque algo está incomodando, algo está doendo. E um detalhe muito importante. Às vezes, o que o teu cliente chega é apenas um incômodo. Ainda não está doendo tão fortemente. E todas as vezes que o seu cliente chegar para vocês precisam entender qual é o problema dele. E terem uma solução para apresentar para o teu cliente, porque é isso que vai fazer ele te pagar. Toda vez que o teu cliente tiver uma dor, de fato, ele também vai querer te pagar. Se aquilo não estiver doendo ainda, enquanto for apenas um incômodo, um desconforto, ele não sai. Ele não se movimenta. Então, toda vez que ele tem uma dor, você precisa fazer ele enxergar o desejo. Como é que ele gostaria de estar? Qual é a vida que ele gostaria de ter? Né? E a outra coisa muito importante que vocês precisam entender é que o processo de vendas, ele é feito quando vocês se propõem a ouvir. Nós precisamos ouvir o cliente. A maior parte das pessoas pensa que para vender precisa falar. E a gente não precisa falar para vender. Você precisa ouvir.
Às vezes a gente pensa que quanto mais coisa a gente fala para o cliente, quanto mais a gente tenta convencer as pessoas, falar para ele, apresentar a resposta para ele, apresentar o nosso trabalho, falar da gente, falar do nosso serviço, é que a gente vai vender. E não é verdade. Vocês precisam aprender a ouvir. Vocês não vão vender enquanto vocês tentarem ficar falando e convencendo o cliente de vocês. É quanto mais vocês ouvirem o cliente que vocês vão conseguir vender para esse cliente. Fala, Murilo. Rosa, eu falo que entrar aqui é aprender de novo, porque ontem 13 encontros sem receber a pessoa no quarto, como que eu tava? Eu tava ansioso já. Eu já tava ansioso. E aí eu percebi a velocidade da minha fala, porque tava muito rápido. E aí, olhando a expressão facial do cliente, ele já tava assim, nossa, não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Começou a se assustar. Aí eu comecei a olhar para dentro, né? Por que tanta ansiedade? Diminui o fluxo, deixa o cliente. Pois essa mulher, ela tá há anos sem falar do problema dela para ninguém. E aí eu parei e fiquei quietinho ali, fechei minha boca e falei, agora fala de você. Acho que ela ficou uns 25 minutos falando. E o que ela falava? A dor e o desejo. Enquanto ela falava, eu, aqui, explodindo. Para quê? Para que na hora que eu viesse com a oferta, eu fosse fazendo a construção, eu dar uma solução efetiva para ela, né? Eu vender para ela e ela ter o poder de decisão de uma forma casada, junto, né? Um com o outro. Quando o cliente compra de mim, ele tem que ficar feliz porque comprou. Tem que ficar feliz, né? Porque eu tô dando uma solução para ela. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Quando ela terminou, ela me agradeceu tanto, ela ficou tão feliz. E eu tava ansioso assim, falando demais, sabe? Falando demais. Aí eu parei e falei, puxa, eu vou perder essa venda se eu não segurar a emoção aqui, né? Aí respirei, e agora você tá falando, e é sempre um aprendizado. Esquecido disso, olha que interessante, né? Olha só, é verdade, a gente esquece, tá, gente? Nós esquecemos mesmo. Por quê? Porque é uma construção. Porque muitas vezes, a gente vai perdendo alguns detalhes do processo, e aí, às vezes, a venda cai e a gente não entende por quê, né? E eu falo isso o tempo todo em mentoria minha, quem já foi aluno meu de mentoria, que sabe que eu não escondo, e eu já tive momentos, assim, de baixar a venda, de baixar venda de processo de chave mestra, principalmente, que é o que eu mais vendo, a chave mestra, né? E eu ficar assim, meu Deus, o que aconteceu? Por que caiu? E a primeira coisa que eu faço é olhar para mim. Eu falo isso aqui para vocês. Quando tem alguma situação que está fugindo do controle, eu estou tendo um resultado diferente daquilo que eu gostaria de estar tendo, eu vou olhar para mim. O que eu estou deixando de fazer? Então, o aprendizado ele é algo contínuo. E na venda, vocês precisam aprender a ouvir o cliente. Vocês só vão vender se vocês ouvirem o cliente de vocês.